Graças, paz, apóstola. Eu vou compartilhar a minha experiência que eu tive no Clamor pela Nação. A senhora ministrou sobre a minha vida e eu fiz a pergunta ao anjo e ele respondeu que sim. E o anjo do Senhor, ele me falou algo. Ele falou: não tenha medo do que o Pai vai lhe mostrar, porque o Pai me mandou dizer que ele lhe mostrará coisas que já estão acontecendo, já estão começando a acontecer. Então não tenha medo, porque o Pai está cuidando de tudo. E eu falei amém. E a princípio eu não entendi porque ele falou aquilo. Mas eu falei amém porque eu entendi que ao decorrer da minha experiência eu iria entender, né? E foi que eu fui levada a ver a terra vista de cima. Eu via lá de cima o mundo inteiro. E era muito interessante porque era como se eu estivesse observando o mundo inteiro ao mesmo tempo, sabe? E quando eu comecei a observar, o que eu via me chocava muito. Lá de cima, eu via nações inteiras em conflito. Eu via muita guerra. Eu via fome. Eu via pessoas chorando muito. Eu via famílias, sabe? Era algo muito horrível de se ver. E ali o meu coração, ele doía de ver aquela cena. E então eu olhei pro chão, era como se fosse assim, bem no meio da terra, sabe? E eu vi que tava meio rachado. Meio não, tava rachado mesmo. E eu entendi que houve um terremoto. E aquilo me fez lembrar, o Senhor me trouxe à minha mente as palavras de Mateus 24, que diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são um princípio de dores. E eu veio essa palavra na minha mente naquele momento. E quando eu olhava para as pessoas e eu via elas lá de cima com fome, não era só falta de comida, era miséria, desigualdade, pessoas disputando o pouco que restava, o pouco que tinha. E eu via crianças, idosos, famílias inteiras vivendo à beira do nada. E a fome, ela não vinha só por falta de recursos, sabe? Mas por corrupção, ganância, dureza do coração humano. E logo depois a terra, ela começava a tremer. E terremotos em lugares onde nunca se esperava, sabe? Onde pro homem é algo impossível de acontecer. E o Senhor me fez entender que não era só a terra física tremendo, eram os sistemas humanos, as falsas seguranças, as estruturas que o homem acha que nunca vão cair. E eu fui lembrado do que está em Apocalipse: guerras, fome, colapso moral, engano crescendo, amor esfriando, tudo acontecendo, sabe? E nesse momento, o anjo que me acompanha, que ele estava comigo, ele me conduziu para outro lugar. E eu fui levada ao inferno. E eu vi um trono. Eu via um trono negro, muito escuro. E nele estava Lúcifer. E ele estava ali, sabe, soberbo. E ele estava observando. E ao redor estavam os chamados príncipes do inferno, sabe? Foi isso que o anjo me disse. O anjo disse: aqui no inferno, eles são chamados de príncipes do inferno. Espíritos que operam diretamente nas corrupções humanas. E o anjo, ele começou a me explicar com clareza, sabe?
o que cada um representa, o que cada um faz. E esses principados, eles estavam ali ao redor daquele trono onde Lúcifer estava. E o primeiro que eu vi ali foi Mamon. E o anjo disse: ele atua fazendo o dinheiro se tornar Deus. Pessoas que vivem só para ter, mesmo que percam a alma. Ele corrompe governos, famílias e ministérios. E depois eu vi Asmodeus. E o anjo disse: ele destrói lares, identidade, pureza. Faz o pecado parecer normal e o normal parecer careta. E depois eu vi a Leviatã. E o anjo me explicava. Ele disse: ele age no coração, trazendo comparação, competição e divisão. Ele é sutil, mas destrutivo. E depois eu vi a Beuzebu. E o anjo disse: não só comida, mas excesso, tudo sem domínio próprio, consumo, prazer, vícios. E depois eu via Satanás. E o anjo disse: ele alimenta ódio, violência, vingança, transforma pequenas ofensas em destruição. E o último que eu vi ali era Belfegor. Eu acho que é assim que se pronuncia. É que o anjo ele me falava os nomes enquanto ele explicava, sabe? E o anjo ele falava: talvez o mais perigoso. Ele faz as pessoas esfriarem, pararem de orar, de buscar, de vigiar. Ele disse que Belfegor representa preguiça espiritual. E o anjo me disse: eles não forçam ninguém, eles apenas aproveitam corações distraídos. E foi que eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor disse: isso tudo que você viu já está acontecendo. Não é para causar medo, é para causar vigilância. A minha volta está próxima. Não durmam, não se acostumem, não brinquem com o pecado, vigiem, porque muitos estão distraídos. Não é tempo de entretenimento espiritual, nem de fé superficial. É tempo de discernimento, santidade real e olhos abertos. Então, vigiem, vigiem e vigiem. E assim se encerrou a minha experiência, amém? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo. Quero começar com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 13, que fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, amados irmãos? A Bíblia fala que Jesus virá, virá buscar sua noiva. E mesmo que Jesus não venha agora, mesmo que ele demore até 1 milhão, talvez 10 milhões de anos para voltar, ainda assim nós vamos morrer a qualquer momento, e a nossa morte vai ter o mesmo peso da volta de Jesus, E que experiência tremenda, O Senhor mostrou aí para ela um pouco da organização do inferno, dos principados e das potestades. E um recado, para nós vigiarmos, irmãos. Os irmãos sabem, desde o dia em que entramos numa guerra espiritual tremenda, muitos bruxos, satanistas têm se levantado contra nós, Não é, quando a gente fala isso, não é achismo, não é algo assim que eu acho que eu vi, não, é de fato, de verdade, a ponto deles irem nas casas, de mandarem mensagem, de ameaçarem, e o Senhor tem nos dado vitória, até porque, durante todo esse tempo, todos esses anos de treinamento que o Senhor tinha me dado, que o Senhor nos deu, nós não estamos só na defensiva, nós também atacamos, nós também, vamos assim dizer, fazemos o trabalho, que é resgatar as vidas, o trabalho de libertação, e tudo isso tem atraído, os olhos do mal, para a igreja do Senhor, e é com o intuito de destruir. Mas, irmão, você que é guerreiro, você que é guerreira, da batalha espiritual, você sabe, que
que posição temos que assumir em Cristo, né? Tanto é que no final, né, ela fala vigiem, 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 né? O Senhor fala através dela, né? E esse é um recado pra gente vigiar, porque o diabo ele usa diversas estratégias para nos derrubar, não é isso, apóstola? É isso, vigilância, né? Estamos vivendo os últimos dias, os sinais estão acontecendo, os sinais da vinda do Senhor. O noivo virá nos buscar, precisamos estar prontos, né? E isso envolve vigilância em todas as áreas da nossa vida, porque o adversário quer nos tragar e ele age por legalidade, por brecha que abrimos. Então nós precisamos estar atento à ação do inferno contra nossas vidas, porque está chegando a hora, está chegando aquela hora que o noivo virá buscar a noiva e nós precisamos estar ligado nisso, pronto, preparado para ouvir o som da trombeta, para subir. Então o adversário de nossas almas está furioso porque sabe que a hora deles também está chegando. Amém? Então assim, é um despertar de Deus, é uma experiência forte que a gente precisa realmente refletir, colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida diante do Senhor verdadeiramente. Senhor, o que pode impedir minha salvação, o que pode dar legalidade para o adversário, o que pode fazer eu cair em tentação, o que eu tenho que mudar, o que o Senhor quer de mim, Pai, nessa missão aqui na terra, para ganhar o perdido, para ser testemunha viva do Senhor, para que vidas se convertam ao Senhor antes da tua vinda. O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, como instrumento de avivamento nas nações. Então, assim, realmente é posição e vigilância que Deus quer de nós. Amém, apóstolo? Amém. Glória a Deus. Então, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e seguimos firmes e fortes na presença do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa experiência, que o Senhor continue guardando a tua filha, capacitando para toda boa obra, assim também como os filhos, as filhas que o Senhor tenha traído até esse canal, Pai querido, Pai amado, que o Senhor levante mais guerreiros destemidos, guerreiros cheios de graça, de sabedoria, de unção do Senhor para combater o mal, para fazer a tua vontade, Senhor, e se preparar para a tua volta, meu Pai. Então, Senhor, muito obrigado por essa experiência e continue nos abençoando, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do